Fala pessoal, professor Iraí na área para mais um vídeo, mais uma aula aí da nossa disciplina de Físico-Química 3, aqui no nosso conteúdo ainda de Eletroquímica, né? A aula de hoje eu vou apresentar para vocês aí alguns exercícios envolvendo a nossa parte da equação de Nernst para prever o potencial de pilha de concentração, né? E também vou falar da utilização de dados eletroquímicos para obtenção de propriedades termodinâmicas lá, né, que tínhamos visto na aula anterior, no nosso encontro ciclo anterior. Tínhamos visto como que se determina aí a questão do ΔG de reação, na verdade isso a gente já tinha conhecimento, né? Mas a gente tinha, na verdade, falado da entropia e da entalpia, né? Como que a parte de dados eletroquímicos conseguiu prever a entalpia e a entropia. Através de equações específicas aí que tínhamos visto, né? Então, peço que vocês acompanhem os slides aí e vamos nessa, gente. Então é o seguinte, a primeira questão, nosso primeiro exercício, eu já vou trazer para vocês aqui essa questão das propriedades termodinâmicas relacionadas com propriedades termoquímicas, beleza? Termodinâmicas relacionadas com propriedades eletroquímicas, né? Aqui, quando eu falo propriedades eletroquímicas, eu estou falando do potencial da célula, tá? Que é a nossa propriedade de maior interesse, é o ponto central da eletroquímica, tá? Então vamos analisar essa questão aqui com calma, porque ela é uma questão um pouquinho intensa, um pouquinho extensa, tá? E a resolução dela é um pouquinho complicadinha, mas vamos analisar com calma, para que vocês possam estar entendendo aí no final da resolução, beleza? Fala assim, ó. O potencial padrão da pilha, né? A pilha é formada aqui pela platina, por H2, né? Que é o eletrodo padrão de hidrogênio, né? A platina sólida mergulhada em H2. E HBr, né? Então aqui é o nosso eletrodo padrão de hidrogênio, né? Mais, né? Que é a composição da pilha, a GBr, né? O brometo de prata sólido e a prata sólida, né? Então, essa pilha, o potencial padrão dessa pilha foi medido em várias temperaturas, né? E os dados obtidos ajustaram-se ao seguinte polinômio. Então, tá aqui, ó. O potencial para essa pilha, vocês estão percebendo que aqui é a notação da pilha, beleza? E aí o potencial dessa pilha, ele foi medido, né? E aí em várias temperaturas, e aí chegou nesse polinômio, ou seja, eu já tenho uma novidade. Que novidade é essa? Eu não tenho um potencial padrão de uma pilha só um valorzinho numérico bonitinho lá não, como a gente tinha visto até agora, né? Eu já tenho agora um polinômio. Por quê? Porque isso aqui, vocês viram na aula, que a questão do aparecimento do ΔH e do ΔG, eles se relacionando com o potencial da pilha, essas expressões elas só vieram aparecer quando eu comecei a trabalhar a relação do potencial da pilha com a temperatura. Tá? Então foi a partir dessa relação de potencial da pilha com a temperatura que veio aparecer as funções termodinâmicas, beleza? Então é por isso que o potencial aqui, gente, ele não é um valor numérico simples qualquer. Ele é um polinômio, ele é uma equação na qual eu tenho as temperaturas como variáveis. Por quê? Porque o meu potencial, ele depende da temperatura, já que ele foi medido sob várias temperaturas, né? Então eu já vou comentar sobre isso. Vou só terminar de ler a questão para a gente não se atrapalhar, tá? E aí, ele mostrou aqui o potencial, né? Já mostrei para vocês o potencial, né? Que depende da temperatura. E fala também, dentro da questão, que a reação da pilha é a GBr sólido, né? Brometo de prata sólido, mais um meio de H2, formando Ag sólido, né? Formando prata sólida, e formando HBr aquoso, né? Nosso ácido bromídrico aqui, aquoso. E aí a questão pede para estimar a energia de Gibbs padrão de reação, ou seja, ΔG, pede para estimarmos também a entalpia padrão, ou seja, ΔH, e para estimarmos também a entropia padrão, ou seja, ΔS, a uma temperatura de 298 Kelvin. Tá? Eu vou só pular aqui a resolução rápida, já vou voltar, só para mostrar para vocês uma coisa. Tá? Por exemplo, como que se obteve aquele polinômio, professor? Faz uma coisa semelhante, faz no laboratório uma coisa semelhante a essa. Eu vou pegar, vou medir por exemplo, tem essa pilha aqui bonitinha, né? Já vou voltar para a questão. Só quero contextualizar com vocês. Tem essa pilha aqui bonitinha, a anotação da pilha.
Aí eu vou lá no laboratório e vou medir o potencial dessa pilha sobre várias temperaturas. Vou lá medir a 291 Kelvin, aí deu potencial de 43. Depois eu faço a medida a 298 Kelvin, aí o potencial já virou 45,4. Depois eu faço a medida do potencial a 303 Kelvin, ou seja, está aumentando a temperatura, o potencial também está aumentando, beleza? Já deu 47. Agora eu faço a medida a 311 Kelvin, meu potencial continua aumentando, já veio para 50, tá? Não é 50 volts não, é milivolts aqui, beleza? Vai aumentando. Aí no final eu vou pegar todas essas relações, aí eu vou construir aqui, ó, só para vocês entenderem, eu vou construir um gráfico na qual eu tenho, por exemplo, eu posso ter potencial, que é o meu E, que é o que eu estou medindo, ó, potencial, né? E aí a outra coisa que eu estou medindo é o quê? É a temperatura, né? Ou seja, eu estou variando potencial e temperatura. Então aqui é temperatura, né? E aí eu vou colocando aqui os pares ordenados, né? Das medidas que eu faço, né? Como eu estou aumentando a temperatura, meu potencial também aumenta. Então é uma relação de proporcionalidade direta. Ou seja, eles são diretamente proporcionais. Então aí no final das contas eu vou traçar aqui uma reta, né? Vou traçar uma reta aqui, bonitinha, né? E aí depois que eu traço essa reta, lá no Origin, ou qualquer programa de plotagem de gráfico, eu faço o quê? Eu faço o ajuste polinomial, tá? Eu faço o fit, né? Que é uma reta. Na verdade, eu tenho os pontos e eu quero gerar uma reta que liga esses pontos. Essa reta que é gerada aqui, que eu estou mostrando para vocês, é através de um ajuste matemático, um ajuste polinomial. E aí, quando eu faço esse ajuste polinomial, eu vou ter uma equação da reta, né? Uma equação que descreve essa reta aqui. Beleza? Eu vou ter uma equação da reta, como se fosse aquelas equações de reta de função de primeiro grau, né? E aí essa equação da reta é justamente aquele polinômio que aparece lá na questão. Então essa equação da reta, por exemplo, em função do primeiro grau, que é em funções do primeiro grau que eu tenho uma relação de x para y, a equação da reta é tipo, é assim, é y igual a x mais b, uma equaçãozinha da função afim de primeiro grau, a equação nesse estilo. Aqui não, como eu não tenho x e y, tenho o E potencial, é o E0, que é o potencial padrão, e tem a temperatura, a minha equação da reta ela já vai ter a cara mais ou menos do tipo, vai ser E0, que é como se fosse o meu y, é igual a vezes t mais t ao quadrado, mais t elevado a 3, entendeu? Por quê? Porque aqui eu vou ter a minha relação do potencial padrão com uma temperatura. Tá? Então o polinômio que vai ser gerado aqui vai ser um polinômio em função da temperatura. Tá? É como se o potencial fosse o y e a temperatura fosse o x, né? E aí, ao invés de eu ter um polinômio y igual a x2 mais ax3 mais ax4, ou seja, um polinômio com grau crescente, eu vou ter um polinômio aqui na qual a minha variável será a temperatura, certo? Ou seja, esse meu polinômio, ou seja, a minha equação da reta, a equação que faz o ajuste dos dados, ele vai ser uma equação na qual eu vou ter a dependência do potencial padrão em função da minha temperatura. Vai ser essa equação que vai me descrever como que o potencial padrão vai se comportar sob diferentes temperaturas. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Tá? Então vamos voltar para a questão. Só foi um parênteses aí para vocês, tá? Vamos desmanchando as resoluções aqui. Tá. Certo. Então depois que eu já comentei como que aparece esse potencial padrão, que é esse polinômio, né? Foi comentado nesse exato momento. A gente tem a notação da pilha, temos a equação global da pilha, temos o potencial padrão da pilha, e aí a partir dessas grandezas iremos determinar as funções termodinâmicas, beleza? Então vamos lá. A função termodinâmica mais fácil de calcular, gente, é a energia livre de Gibbs. Por quê? Porque ela tem relação direta com o meu potencial padrão. Eu não vou precisar fazer aquelas derivadas, aquelas loucuras não, tá? A minha energia livre de Gibbs, ela já sai direto com o potencial padrão, tá? Agora, quando eu for para ΔG, ou quando eu for para ΔS e ΔH, vocês já lembram que tem um terminho de derivada, que vai aparecer já já, né? Tem um gradiente, que é uma derivada do potencial padrão em relação à temperatura, mantendo-se a pressão constante. Chamamos esse terminho de gradiente. Tá? Então daqui a pouco a gente vai trabalhar com isso aí. Tá? Então vamos lá. Então vamos começar pelo mais fácil, que é o ΔG, né? Então vamos lá. Primeira coisa. Vocês vão ter que prestar muita atenção, gente. Ele fala que
todas as propriedades termodinâmicas aqui, nessa questão, elas serão calculadas a 298 Kelvin, tá? 298 Kelvin, tá? Então, vamos logo entender como que está o comportamento aqui do meu potencial padrão. Ó, o meu potencial padrão ele é um polinômio assim, ó. Ele é 0,07131 menos 4,99 vezes 10 elevado a 4 vezes t menos 298 menos 3,45 vezes 10 elevado a 6 vezes t menos 298 ao quadrado, tá? Então você tem números aqui, normal, e aí você tem variáveis aqui, a variável aqui que é a temperatura, e ainda tem o termo menos 298. E aí aqui, como é um polinômio, você vai ter uma ordem crescente de graus aqui do polinômio, né? Você tem o expoente 1 aqui, temperatura, né? Aqui você já tem o expoente 2 para temperatura, né? T menos 298 elevado a 2, beleza? Então esse 298 aqui faz parte do próprio polinômio, tá? Tá embutido no próprio valor do polinômio, beleza? Certo, então a gente já sabe o que é isso. Então esse polinômio, de novo, o que significa esse polinômio, professor? O polinômio é a medida do potencial padrão da pilha, beleza? Então você fala assim, gente, qual que é o potencial padrão da pilha? É esse polinômio, beleza? Só que é o seguinte, só que a maioria das coisas aqui, das propriedades termodinâmicas, vou repetir de novo, eu estou pedindo essas propriedades termodinâmicas a 298 Kelvin, tá? Ou seja, quando eu tiver uma temperatura igual a 298 Kelvin, o potencial padrão da pilha, ele não vai ser lá o polinômio. Ele já vai ter uma diferença. Que diferença é essa, professor? A 298 Kelvin quer dizer que onde tem o T aqui, ó, você vai ter que botar 298, tá? 298. Aqui também, ó, 298. Aí alguém vai falar assim, professor, e se o senhor falasse que todas as medidas serão feitas a 0 graus? Né? Aí o que eu teria que fazer? Teria que no lugar do T, eu colocar o 0. E aí fazer as continhas, beleza? Como a questão fala que eu quero todas as medidas a 298, então o meu potencial padrão, ele vai ter que ser medido a 298. Então como que eu vou controlar, professor? Onde que eu vou determinar essa variação de temperatura? É no T, que é a variável. Ela que vai indicar como que o potencial padrão da pilha vai se comportar sob diferentes temperaturas. Como eu quero o potencial da pilha a 298 Kelvin, então onde tem o T, eu jogo 298. E aí vocês vão perceber, ó, que esse termo aqui, ó, vai ser 298 menos 298. Ele vai zerar. Se ele vai zerar, ele vai multiplicar com esse 499. Também some. Esse termo aqui, ó, 298 menos 298 ao quadrado, né? Vai ser 298 menos 298, que é zero. E zero ao quadrado, né? Então esse termo aqui, ó, também é zero. Então o termo 3,45 some. Então no final das contas só vai sobrar quem? O 0,07131. Por que, professor, que só vai sobrar ele? Porque ele não depende de T. É basicamente isso. Beleza? Então o meu potencial padrão da pilha, se a primeira questão fosse essa, o potencial padrão para essa pilha, qual que vai ser o valor? Vai ser 0,07131 volts. Beleza? Então agora vai ficar muito confortável para me calcular o ΔG. Por que, professor, vai ficar confortável? Porque o ΔG tem essa expressão aí. ΔG é igual menos o número de elétrons envolvido no processo, vezes o F, constante de Faraday, vezes o potencial padrão da pilha. Tá? Então o número de elétrons é fácil de descobrir. Tá? O número de elétrons é fácil de descobrir. Certo? A constante de Faraday é uma constante, o próprio nome já diz, né? E o potencial padrão da pilha eu acabei de calcular. Tá? Aqui, gente, nesse processo, a gente tem um envolvimento somente em um elétron. Por quê? Porque aqui é prata mais, né? Prata mais com Br menos, né? O brometo de prata. Prata mais com Br menos. O H2, quando ele vai sofrer o processo de oxidação, ele vai gerar o H+. Então só tem uma carga também. Já tá um meio de H2, ele vai gerar somente uma carga. Aí aqui tem a prata e tem um HBr. O HBr aquoso, ele é igual a H+, mais Br-, então só tem envolvimento de uma carga. Se você tiver com dúvida, eu sugiro que você pegue aqui essa pilha, desmembre ela, monte aquela equação do cátodo, do ânodo, e você vai ver que só tem um aparecimento de uma carga, ou seja, fazer aquele mesmo esquema que eu sempre fazia. Eu não vou fazer aqui, por que eu não vou fazer aqui? Porque aqui a gente já vai calcular muita coisa, o vídeo vai ficar bastante extenso.
você começasse a plotar as semi-reações, cátodo, ânodo, mas aí para quem não enxergou que é um elétron, desmembre lá a pilha, tá? Monte as semi-reações e vejam lá se realmente bate, se é um elétron que está envolvido aí se tem somente um elétron aí no fluxo, beleza? Eu não fiz justamente isso, pra gente não deixar esse vídeo muito pesado, muito grande, até porque o objetivo aqui é outro, que é calcular as grandezas termodinâmicas aqui, beleza? Então vamos lá. Então, como o fluxo é um elétron, o fluxo de elétrons é somente um, né? Só tem um elétron envolvido aí no processo de redução e oxidação. A constante de Faraday, já falei para vocês, a gente conhecemos, 96.500, né? O potencial da pilha é o que eu expliquei para vocês e calculamos aqui, a partir do polinômio lá, é 0,07131. Então, ΔG é só fazer a multiplicação aí, gente, ó. Quando fizermos essa multiplicação, vai ser igual a menos 6,88 vezes 10 a 3 volts vezes coulomb vezes mol a menos 1, né? Lembrando que o volt aqui, ó, ele veio do potencial padrão, o coulomb por mol veio da constante de Faraday, beleza? E aí, quando a gente multiplica volt por coulomb, gera o joule. E aí vai ser joule vezes mol menos 1, que é a mesma coisa que joule por mol, né? Mesma coisa que joule por mol. E aí, aqui no final, eu tenho esse 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3 é igual a K, né? É igual a K, prefixo K, lá do alfabeto grego, né? Ou das potências da vida, né? Então, quando eu vou sumir com esse 10 elevado a 3, eu substituo ele por K. E aí vai ser K, vai ser quilo, né? Que o K representa o quilo, então vai ser quilojoule vezes mol menos 1, que é a mesma coisa de quilojoule por mol, beleza? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que deu menos 6,88 vezes 10 elevado a 3, tá? Então, esse 10 elevado a 3, ele vai sumir, vai virar o K, né? Então, tá aqui, ó, aparece o K aqui, quilojoule por mol, beleza? Quem tiver com dúvida, depois façam uma leitura aí em relação a esses prefixos aí, né? Mega, giga, mili, micro, nano, femto, todos essas notações de potência aí, através dessa simbologia, beleza? É importante, né? Porque, por exemplo, naquele slide anterior, eu tinha mostrado para vocês os potenciais e eles estavam em milivolt, né? Então, ele substituiu uma potência lá por essa letra, mili, tá? Então, vocês, estudantes de química já bastante experientes, estão sabendo do que eu estou falando, né? Então, vamos lá. Outra coisa também, quando eu obtive aqui 6,88 vezes 10 elevado a 3 kJ por mol. Se você quiser, joule por mol, desculpa. Se você quiser transformar para kJ, bastava dividir por 1000. E aí o 10 elevado a 3 também iria sumir, né? Que ia ter 10 elevado a 3 no numerador e no denominador, beleza? Então, para acabar com essa conversa, em resumir tudo isso, o ΔG já foi calculado, né? Então já temos ΔG. Então, meu primeiro passo aqui nessa questão já foi solucionado, já foi resolvido, tá? Então vamos para o segundo. A questão pede ΔG, ΔH e ΔS. Antes de ir para o ΔH, eu vou logo para o ΔS, que aí o ΔH vai ser o último e mais fácil de calcular, beleza? Alguém vai falar, professor, como que calcula o ΔS, que é a variação de entropia, variação padrão da entropia de uma reação, que no caso é essa reação da pilha, né? Vimos na aula anterior, né, que a variação de entropia pode ser calculada com essa expressão, né? Eu vou só mudar a cor da ponteira aqui, gente, para facilitar, né? Então, a variação de entropia é igual ao número de elétrons envolvido vezes constante de Faraday vezes derivada do potencial padrão da pilha em relação à derivada da temperatura, mantendo-se P constante. Então, isso aqui que a gente chama é um gradiente, tá? É um gradiente, certo? Ele está representando... Esse gradiente, ele representa a minha variação do potencial padrão em relação à temperatura, mantendo-se a pressão constante, tá? Por que, professor, que isso está envolvido? Porque o reflexo, né, dessa variação de potencial em relação à temperatura, ele vai dar origem à entropia, tá? Então, essa equação ela foi mostrada, a gente deu uma deduzida como que ela apareceu, né? Ela apareceu a partir do momento em que eu começo a trabalhar o ΔG, ela apareceu a partir do momento que eu trabalho o ΔG em relação
a temperatura, ou seja, eu fui verificar como que a energia livre de Gibbs estava variando com a temperatura. E aí quando eu fiz quando eu estava verificando isso matematicamente, aí eu cheguei e foi numa variação do potencial em relação à temperatura, que é óbvio, né? Se o ΔG, eu faço uma análise dele variando com a temperatura, e obtenho ΔS, então lá na frente, a minha relação entre o ΔG e o potencial padrão, ela é uma relação direta, né? Aqui, ó, ela é uma relação direta, certo? Então, se eu vario o ΔG em relação à temperatura, obviamente eu vou variar também o meu E em relação à temperatura. Só que o ΔG em relação à temperatura, ele dá origem a um ΔS. E aí, o meu variação de potencial em relação à temperatura, ela permanece lá na equação, tá? Então, a gente tem um aparecimento desse ΔS a partir desse estudo da variação de ΔG com a temperatura. Então, eu estou falando meio rápido, para quem tiver com dúvida, reveja o nosso último encontro síncrono, que a gente falou um pouquinho devagar lá em relação a isso, tá? Então, vamos lá. E agora, professor? Aí quem está assistindo o vídeo deve estar perguntando, e agora, professor, como é que vai resolver esse problema aí? Começou a aparecer derivada na eletroquímica, que coisa meio louca, sem sentido, né? À primeira vista parece sem sentido, mas a gente vai tentar resolver esse problema aí, tá? Certo. Então, o nosso desafio aqui será resolver essa derivada, beleza? Só, gente, que é muito fácil. Por que é muito fácil? Porque o meu potencial, ele é uma equação, ele é um polinômio que depende da temperatura. Se eu for derivar esse potencial em relação à temperatura, vai ser uma coisa simples. É uma derivada simples, tá? Ou seja, eu vou derivar uma equação que depende da temperatura, só que eu vou derivar ela em função da temperatura. Então é simples, tá? É como se eu fosse derivar uma equação tipo y igual a x mais b, aí eu vou derivar esse dy em relação a dx, sendo que a minha equação, a variável é x, então eu vou variar dy em relação a dx, então é simples. Então aqui eu vou variar o dE em relação a dt, mas como a variável é dt, então vai ser fácil, eu vou variar ela eu vou derivar em função da própria variável que está na equação, tranquilo, né? E aí, gente, já está sendo mostrado para vocês a resposta, tá? Da derivada. Só que aí eu vou comentar com vocês aqui agora. Beleza? Deixa só eu apagar tudo isso aqui, tá? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente comentar isso aqui com calma, tá? Volta a ponteira, tá? Aqui, gente, ó, tá a minha equação, tá? O meu polinômio. Eu vou derivar esse polinômio em relação à temperatura, tá? Esse primeiro termo, ele não é multiplicado por t, ele é uma constante. A derivada da constante é zero, então aqui já vai ser zero. Esse termo não vai aparecer. Esse outro termo, esse outro termo aqui já aparece um t, que é a minha variável, né? E aí uma variável, a derivada dessa variável vai ser igual a 1, tá? Porque essa derivada aqui vai ser similar àquelas derivadas de x, né? Você tem uma equação, ó, a equação igual y é igual, por exemplo, 3x menos 1, né? 3x menos 1. Então, qual que é a derivada dessa equação aqui? A derivada dessa equação aqui vai ser somente o 3, vai ser somente aqui o expoente. Por quê? Porque a derivada aqui da minha variável, do x, será 1, e a derivada aqui dessa constante será 0. Então, a minha derivada aqui vai ser somente do coeficiente, que expoente do coeficiente, que será o 3. Tá? Então, aqui vai ser o mesmo esquema. Quem que vai ser a derivada aqui? Vai sobrar somente o meu coeficiente, tá? Porque a derivada de t é 1, e a derivada aqui dessa constante é 0, tá? Então, a derivada vai ser somente do coeficiente. Tá? Para quem tiver com dúvida, reveja as regrinhas de derivada, tá? Aí vamos lá, menos, né? Menos. Agora eu vou ter a derivada de t menos 298 ao quadrado. Então a derivada aqui vai ser aquelas derivadas do tipo assim, ó. Calcule a derivada de 2x ao quadrado. Vai ser quanto? Y vai ser igual... Ó, esse 2, ele vem para cá multiplicando, então vai ser 2 vezes 2x
elevado a 2 menos 1, né? Aquela regrinha. E aí no final vai ser 4x, né? Então é a derivada, é a regrinha de derivada. Então, para quem não tá assim, meu Deus do céu, o professor tá falando umas coisas que eu não tô entendendo nada, revejam as regrinhas de derivada, tá? Então, porque na verdade eu poderia muito bem chegar aqui nesse ponto e falar assim, ó, aqui é a derivada do R na ação dt e já mostrar a resposta. Eu estou tentando dar uma abordagemzinha um pouco mais detalhada aqui para vocês, mas quem não entendeu, revejam as regrinhas de derivadas e depois vocês vêm para cá, tá? Então, beleza. Então, esse 2, ele vai vir para cá, multiplicando, né? E aí, no final das contas, vai sobrar somente o t, né? Que vai ser 2 menos 1, então vai sobrar somente o t elevado a 1. Então, é por isso que apareceu, ó, menos, que é esse menos aqui, ó, 2, que é o 2 de lá, vezes 3,45 vezes 10 elevado a 6, vezes t menos 298, beleza? E aí aqui era para ser o elevado a 1, né? Só que como não precisa a gente colocar o expoente 1, não aparece nada, tá? Então essa é a nossa equação, beleza? É a nossa equação depois que foi feita a derivada, tá? Então vocês, a dica que eu deixo, ó, o vídeo já está indo para meia hora, a dica que eu deixo para vocês depois é rever a questão das derivadas e se não entenderem, e também depois tentem fazer vocês mesmos aí, tá? Essa derivada que eu estou fazendo aqui, tá? Para ficar mais fácil, vocês praticarem. E aí se não entenderem, pode entrar em contato comigo que a gente conversa em cada caso. Infelizmente eu tive que correr aqui, porque eu falei quase nada no nosso vídeo, já com 26 minutos, né? Então, é um pouco complicado, mas se não entender, se ficar dúvida, não tenham vergonha. Me procurem que a gente conversa sobre essas derivadas aí, tá? Se vocês falarem, não entendi esse passo aqui, professor, onde foi que apareceu esse 2, onde foi que apareceu esse expoente, não estou entendendo, vocês falam, tá? Então, agora que eu obtive essa derivada, né, eu ainda preciso fazer mais um ajuste. Que ajuste é esse, professor? Ele pediu, gente, a minha entropia, ela tem que ser 298 Kelvin. Ou seja, onde tem o T, que está aqui o T, ó, onde tem o T, eu vou colocar quem? Vou colocar 298, porque a questão pede que eu faça minhas medidas, meus cálculos em 298 Kelvin, tá? E aí quando eu faço essa substituição, ó, quando eu faço a substituiçãozinha, quando eu faço essa substituição, eu vou achar 400, eu vou achar menos 4,99 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Por quê, professor? Porque aqui vai ficar o 298 menos 298, vai dar zero, tá? Então aqui vai estar zero. Zero multiplicando todos esses termos aqui, ó, vai dar zero. Então esse termo aqui some, beleza? Porque 298 menos 298 é zero, some. Então a minha derivada de E em relação à temperatura vai ser somente esse primeiro termo, já que ele não depende de temperatura, né? Então vai ser menos 4,99 vezes elevado a 4, tá? Pronto. Agora, depois dessa trabalheira toda, eu vou poder calcular o ΔS. Por quê? Porque o gradiente, que é o dS sobre dt, calculei, né? E o F lá, professor, é constante, eu já sei. E o V, número de elétrons, também já sei, tá? E aí, no final das contas, está aqui, ó. Então, meu ΔS vai ser igual a 1, número de elétrons, vezes o F, constante de Faraday, e vezes derivada do potencial padrão em relação à temperatura, que foi o que eu acabei de calcular, levando em consideração a temperatura de 298 Kelvin, tá? Que eu acabei de calcular. E aí quando eu faço esse matematiquês aí bonitinho, eu vou achar um ΔS de reação igual a menos 48,1 Joule vezes Kelvin a menos 1 vezes mol a menos 1, tá? Então essa é a unidade, certo? E aí eu posso ainda fazer mais um ajuste, que parece que o computador vai dar um bug agora, né? O computador deu um bug? Não, tá certo. Então eu tenho o meu ΔS igual a menos 48,1 vezes Joule por Kelvin a menos 1 vezes mol menos 1, tá? Beleza? Então agora eu já consegui achar o meu ΔS, tá? Vocês percebem que é um pouco confuso por conta dessas derivadas, mas depois que vocês conseguirem entender a questão da regrinha, aprenderem a manusear a derivada dessa equação polinomial, vocês vão ver que vai ficar bem fácil de calcular, tá?
esse slide aqui eu vou pular, foi só aquela explicação. E agora eu vou mostrar para vocês como calcular a entalpia. A entalpia é fácil, ó, o ΔH de reação é igual ao ΔG mais T ΔS. O ΔG, calculei, beleza. O ΔS, acabei de calcular, beleza. A temperatura, o professor disse na questão que é 298, então esse T também tem um conhecimento. Se eu tenho conhecimento das três grandezas aqui, eu consigo calcular o ΔH sem grandes problemas, né? Então é só jogar na fórmula. Então eu vou pegar lá o ΔG, que eu calculei, né? Que foi menos 6,88 kJ por mol, mais temperatura, 298, vezes ΔS. Quem é o ΔS? É menos 0,0482. Aí alguém vai falar, esse número é estranho. Por que é estranho? Porque aqui, ó, aqui na verdade, ele está menos 48,1 joule, né? Só que o meu ΔG, ele já está em kJ. E lá eu vou fazer uma somatória. Então a gente tem que deixar tudo na mesma unidade. Então se o ΔG ele está em kJ, o meu ΔS é bom que ele esteja em kJ. Como que eu faço? Só dividir por 1000. Então vai ser 48,1 dividido por 1000, que aí vai ser 0,0048, né? 48, 1, alguma coisa assim, né? Então é por isso que apareceu aqui, ó, 0,0482, só que na verdade aqui é 1, tá? Mas não vai ter grandes influências aqui na nossa vida, não. Beleza? Então por que está aparecendo isso, professor? Porque eu dividi lá o valor por 1000, para ele ficar em kJ, para ficar compatível com ΔG, que ΔG está em kJ. E aí, quando eu fazer a soma, eu ter somatória com as grandezas na mesma quantidade, na mesma unidade, tá? E aí, quando eu faço essa sominha aí, simples, eu vou ter um ΔH de reação igual a menos 21,2 kJ por mol, né? Tá? Então, a partir dessas continhas, eu consegui achar a minha entalpia, ou seja, uma grandeza calorimétrica, eu consegui obter ela através de dados eletroquímicos, tá? Então, esse processo aqui é um processo exotérmico, né? Tem um ΔH negativo, então o ΔH é menos 21,2 kJ por mol, tá? Então, essa questão foi interessante pra gente, tem meia hora de vídeo aí, daqui a pouco eu vou estar postando para vocês aí os outros. Essa questão foi super interessante aí, porque ela envolveu a variação do potencial padrão com a temperatura, e a partir dessa variação me possibilitou calcular grandezas termodinâmicas, tá? Então é por isso que eu tinha falado lá na nossa aula dessas relações, mas a gente só tinha deduzido essas expressões, não tinha aplicado. E aí essa questão mostra a aplicação. Ou seja, a partir de grandezas eletroquímicas, eu consigo calcular outras grandezas que a princípio não teriam nada a ver, que são as grandezas termodinâmicas, mas aí a gente sabe que na real elas têm tudo a ver, tá? Então, gente, eu vou encerrando aqui o vídeo por hoje, essa questão aqui por hoje, e em breve será postado aí o vídeo das outras questões que eu irei trabalhar com vocês aqui nessa sessão de resolução de exercícios, beleza? Forte abraço e até mais, valeu!